No exercício anterior, a gente estava calculando uma transformada de Laplace de uma fração complicada, que não dava para calcular a transformada, e a gente decompôs essa fração em duas frações parciais. O que a gente vai ver agora é a mesma coisa, só que num caso um pouquinho diferente, onde eu continuo com fatores lineares no denominador, nenhum deles está ao quadrado, ou seja, esse aqui está ao quadrado, mas nenhum dos fatores está ao quadrado, só que esse aqui se repete. Eu tenho S menos 1, que multiplica S menos 1, que multiplica S mais 1. Para eu decompor isso aqui em frações parciais, eu quero decompor no caso mais geral possível. Então vamos pegar aqui a fração 4S que multiplica S menos 1 ao quadrado, S mais 1. Se eu fosse seguir o mesmo raciocínio do exercício passado, eu ia pegar cada um deles e escrever A sobre um, mais B sobre outro, mais C sobre outro, mas esse aqui está se repetindo. Então o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero pegar o caso mais geral possível, cujo denominador comum seja esse cara aqui. S mais 1. Se eu somar B com C aqui, se eu quiser somar isso aqui, o mínimo múltiplo comum dessas duas frações é o S menos 1 ao quadrado, S mais 1. Só que tem mais um fator aqui, ó, por isso que eu escolhi esse B e esse C, porque tinha um lá. Se eu escolher uma fração com S menos 1, a soma dessas três frações ainda tem o mesmo denominador comum, que é S menos 1 ao quadrado e S mais 1. Então esse aqui é o caso mais geral possível. O grau do S aqui, o máximo grau do S vai ser S ao cubo. Então o máximo grau do denominador é S ao quadrado, que ele ainda é menor, para eu decompor usando esse método aqui. Se fosse com grau maior, bastava eu dividir. Mas bastava eu dividir o numerador pelo denominador. Mas vamos olhar para esse exemplo aqui. O que eu quero fazer daqui para frente é a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Eu somo essas frações aqui, e eu já sei o denominador comum. Eu não preciso escrever esse vezes esse vezes esse, porque isso aqui já é um fator desse aqui. O segundo já é um fator, já é o primeiro vezes o primeiro. Então é como se aqui fosse 2 e aqui fosse 4. Eu não preciso fazer 8 como denominador comum, eu posso fazer apenas 4. Então eu vou dividir esse denominador por esse aqui. O que sobra é, multiplica o A. S menos 1 ao quadrado dividido por S menos 1 dá S menos 1, um deles só. E o outro também sobra, S mais 1. Mais B, eu faço a mesma coisa, divido esse denominador por esse aqui. Eu cancelo S menos 1 ao quadrado, com S menos 1 ao quadrado, sobra o S mais 1. E a mesma coisa aqui, eu divido o S mais 1 por S mais 1, sobra o S menos 1 ao quadrado. Tudo isso é igual a 4S sobre S menos 1 ao quadrado, S mais 1. Daqui para frente eu posso repetir o mesmo procedimento. Esse aqui é um C e esse aqui é parênteses. Vamos fazer um C. Pronto. Então eu posso fazer essa multiplicação toda aqui. E eu vou fazer. Eu vou deixar um espaço aqui porque tem um macete que eu quero ensinar depois, se der tempo. Eu faço essa multiplicação toda aqui. Esse é o S ao quadrado mais S menos S menos 1. Então vai ficar A que multiplica S ao quadrado menos A que multiplica 1 mais BS mais B, multiplicando aqui. Então aqui primeiro eu fiz a multiplicação da diferença de dois quadrados, depois multipliquei por A. E aqui eu multipliquei por B cada um deles. E aqui é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, todos eles vezes C. Então CS ao quadrado menos 2CS mais C.
tudo isso é o numerador. E eu não preciso escrever o denominador, porque eles são iguais, eu estou igualando os numeradores. Ou eu estou cortando os denominadores, como você preferir. E aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho 3 equações. Como eu falei, ia aparecer um s ao quadrado, aqui apareceu. Tudo que estiver multiplicando o s ao quadrado, do lado de cá, que é o a e o c, é igual a tudo que estiver multiplicando o s ao quadrado do lado de lá. Só que não tem nada multiplicando s ao quadrado. Então, se do lado de cá não tem nada, esse a mais c obrigatoriamente é zero. Então, eu tenho uma equação aqui, a mais c igual a zero. Se isso aqui tudo é 4s, não pode sobrar dessa soma aqui um fator de s ao quadrado. Então, a mais c obrigatoriamente é zero. O que está multiplicando s é o b, o menos 2c, e tem mais alguma coisa? Não tem mais nada. E aqui do lado de cá é o 4. Então, eu tenho que b menos 2c igual a 4. E finalmente, por último ali, o que sobrou. O que está sozinho de um lado, que é o menos a, o mais b e o mais c. Isso aqui é igual ao que está sozinho do outro lado. Obrigatoriamente é zero, senão ia ter um número aqui. Então, ficou. Era mais c aqui, tá? Eu vou fazer aqui b mais c menos a igual a zero. Eu tenho um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Basta resolver aqui. Vamos isolar o a aqui. A igual a menos c. Eu posso colocar nessa equação aqui o a igual a menos c, então vai ficar b mais c menos c, que é mais c. Então, b mais 2c. Então, b mais 2c igual a zero, b igual a menos 2c. B igual a menos 2c. Eu coloco no lugar de b menos 2c menos 2c igual a 4. Então, menos 4c igual a 4. C igual a menos 1. Achei o valor de C. Achei o valor de A, que é menos 1 é mais 1. E achei o valor de B, que é menos 2 vezes menos 1 dá 2. B é igual a 2 e A é igual a 1. Um detalhe aqui, ó, que talvez vai demorar um minutinho, era o seguinte. Daqui em diante, o que eu poderia ter feito é o seguinte. Se eu pegar, vou fazer de verde aqui, um verde bem chamativo. Se eu pegar as raízes do denominador, ou seja, a raiz aqui, o que faz isso aqui ser zero, é s menos 1 igual a 0, s igual a 1. E aqui é s igual a menos 1. Se eu olhar para a equação que eu tenho, que é essa aqui, essa equação aqui que eu tenho, e se eu substituir, se eu fizer s igual a 1, o que vai acontecer? Aqui vai ser 4. E todos os fatores, os termos menos 1 vão desaparecer. Vamos substituir s igual a 1 aqui, ó. 1 menos 1, 0. Então esse some. 1 menos 1, 0. Esse some. Aqui vai ficar 1 mais 1, 2. 2b igual a 4. B igual a 2. Achou esse aqui. Funcionou. Se eu tivesse escolhido s igual a menos 1, também ia sumir todos menos 1. Coloca menos 1 aqui. Menos 1 mais 1, some. Coloca menos 1 aqui, menos 1 mais 1, some. Aqui menos 1, dá menos 2 ao quadrado dá 4, que é igual a menos 4. C igual a menos 1. Vai dar certo. Tanto faz qualquer um dos dois métodos. Esse aqui é um macetinho que é bem útil quando o problema ficar grande. Mas de qualquer maneira você vai ter que escrever essa equação aqui para depois achar a equação em função de A. Qualquer uma das duas maneiras. Tá, mas isso aqui é só um macetinho. Sempre que fizer isso aqui vai dar certo, só vai dar um pouco mais de trabalho. Então agora que a gente achou A, B e C, a gente reescreve essa transformada aqui, essa transformada inversa, como 3 frações diferentes. Então vamos ali. A igual a 1,
Então ficou eu já vou separar em transformadas diferentes. Transformada de 1 sobre S menos 1. Eu coloquei o A igual a 1 aqui. B igual a 2. Então aqui eu vou colocar mais 2. Transformada inversa, né, que a gente está calculando. 2 sobre S menos 1 ao quadrado. Cada vez pior a minha letra. E o C, que é menos 1. Podia colocar o menos aqui, né? Vou colocar o menos aqui então. Menos 1. Transformada inversa. E 1 sobre S mais 1. A gente decompôs isso aqui em frações parciais. Podemos ignorar todo esse trabalho que a gente fez aqui, que é o mais difícil. E agora calcular as três transformadas que são simples aqui. Isso aqui é a transformada. As mesmas coisas do exercício anterior. Eu estou calculando a transformada. Estou calculando a transformada inversa de 1 sobre S. E ela está multiplicada por uma exponencial com esse valor que é 1 e na t. Isso tudo porque se eu calcular a transformada de e na at de f de t, isso aqui é igual a transformada de f de t, só que deslocada de unidades para a direita. Então eu calculo essa transformada inversa como se aqui tivesse um s e aparece esse fator aqui. Transformada de 1 sobre s é 1, então aqui vai ficar só, uma barreira aqui, que vai ficar só e na t. Do mesmo jeito fica essa aqui, só que vai ficar, em vez de e na t, aqui é f e na at, s menos a, então aqui é como se fosse s menos 1, então o a aqui é igual a menos 1, então ficou e na menos t, vezes transformada de 1 sobre s, que também é 1, não sei escrever, mas eu vou escrever, não coube quase, tá aqui, que é 1, então apareceu esse e na menos t aqui, com o sinal de menos, que estava lá da constante, falta essa do meio aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa. O S o S menos 1 eu trato como se fosse S e multiplico por E na 1T. Só que é a transformada inversa de 2 sobre S ao quadrado. E daí, se você lembrar, a transformada de T na N é igual a N fatorial sobre S, N mais 1. Então aqui o N, para o denominador ser S ao quadrado, o N é igual a 1. Então é 1 fatorial em cima sobre S na 1 mais 1. Então isso aqui é T na 1. O 2 é constante, vai para fora. Então fica 2 E na T vezes T na 1. Então essa aqui é a transformada inversa dessa expressão ali. E a gente fez um caso simples aqui, não sei se eu já comentei isso no começo do vídeo, mas poderia ser um caso mais comum de aparecesse mais. Vou fazer um outro exemplo aqui que eu não vou calcular, mas só para mostrar. Poderia ser fatores lineares que se repetem, esse aqui se repete 3 vezes. Vou botar aqui S menos 1 que se repete 2 vezes. Se eu tivesse esse caso aqui, eu teria que procurar um A sobre S, mais um B sobre S ao quadrado, mais um C sobre S ao cubo, mais um D sobre S menos 1, mais um E sobre S menos 1 ao quadrado. Dá bastante trabalho, mas o procedimento é o mesmo.